Olá mulheres, sejam bem-vindas de volta nesse canal. Hoje nós teremos uma conversa profunda, na verdade uma grande denúncia eu quero fazer aqui sobre a impostora que habita dentro de todas nós. Não estou falando aqui de algo ilusório ou que acontece com uma mulher ou outra, não, todas nós. E essa impostora, ela precisa ser revelada. Nós precisamos aprender a lidar com ela, ouvir essa voz, mas dar um novo sentido para tudo isso que nós ouvimos. Preste atenção nisso aqui. Nós já caminhamos juntas nesse mês ao longo de 20 vídeos, mas eu posso falar para você que talvez esse seja um dos mais profundos, um dos mais importantes, inclusive até aqui. Por quê? Porque todas nós temos uma vozinha lá no fundo que diz que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que certas situações não são para nós e muitas vezes nós nos acovardamos por conta dessa voz. Essa voz é da impostora que habita dentro de nós. Não é um espírito maligno, não é a voz de uma pessoa conhecida, uma pessoa íntima, tipo tua mãe, uma amiga ou nem mesmo uma inimiga. É a sua própria voz. Essa impostora, ela foi alimentada pelos teus medos, pelas tuas inseguranças, pelos teus traumas e mesmo agora, caminhando com Deus, entendendo quem você é, entendendo que existe um propósito, um destino para você, você ainda assim continua ouvindo. Por quê, Odete? Porque as nossas emoções guardam muitas coisas. Lá no fundo do baú, né, que existe dentro de nós, existem muitas lembranças e não são somente lembranças boas. Então, todas as vezes que nós estamos diante de uma situação, às vezes nova, às vezes não tão nova assim, o nosso inconsciente, ele traz à tona uma forma de lidar com aquela situação. E geralmente o nosso cérebro vai vasculhar experiências que nós já tivemos, né, algum tipo de conhecimento que a gente tenha na área e nem sempre nós estamos prontas para viver aquela situação. Afinal, se nós estamos vivendo em novidade de vida, nós não conhecemos tudo. Às vezes nós estamos diante de grandes oportunidades, mas não sabemos como reagir. E geralmente nesses momentos a impostora se manifesta. Nessa hora, ela vem falar aquilo que nós devemos e não devemos fazer. Odete, é sério isso? Sério. Para algumas mulheres que não se conhecem ainda, e principalmente aquelas que não caminharam conosco ao longo desse desafio, essa voz, ela não fala, ela grita, ela ecoa de uma forma paralisante. Então fica difícil ouvir outras vozes de repente até que poderiam nos auxiliar, porque o tom da impostora está muito alto. Odete, então me conta, pelo amor de Deus, como é que eu elimino a impostora da minha vida? Como é que eu arranco ela daqui de dentro, né, para que eu não possa mais estar comprometida por conta disso? Não existe uma forma de eliminarmos a impostora. Por qual motivo? Porque é uma parte de nós, né, ali tentando assumir o controle das coisas. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aprender a diminuir o tom dessa voz, para que um dia, através da tua maturidade, da tua gestão emocional, você possa de repente até conseguir calar essa voz. Odete, mas olha só, como que eu faço isso? Eu ouço essa voz e eu simplesmente, no modo automático, decido que eu não ouvirei, eu decido que eu não continuarei agindo da mesma forma? É mais ou menos isso. Nós vamos ter que fazer um treinamento. Então, todas as vezes que você ouvir essa voz, que como eu falei, alimentada pelos seus medos, pelas suas inseguranças, você vai aprender a identificá-la. Entendi. Então, tô diante de uma oportunidade nova aqui, tô com frio na barriga, tô insegura e estou achando, porque estou ouvindo, que eu não darei conta. Aí, olha o que você vai fazer. Mas você vai questionar, por que eu não darei conta? Eu nunca nem vivi essa experiência, eu nunca nem estive diante de uma oportunidade como essa. Por que eu tô acreditando que eu não vou dar conta? Você precisa desse diálogo interno para ir desconstruindo essas crenças. Então, talvez esteja parecendo muito difícil, talvez esteja parecendo que não é para mim porque eu não conheço esse caminho, porque eu ainda não tenho experiências na área. Mas será que realmente não é possível? Será que eu realmente não darei conta? Então nós precisamos, mulheres, aprender a nos ouvir. Lembra que eu falei no vídeo da comunicação que a pessoa que nós mais conversamos é conosco? Nós precisamos aprender a ouvir, prestar atenção nesses pensamentos e aprender a ressignificá-los. Nós precisamos, quando fazemos perguntas para nós, principalmente essas comprometedoras, nós precisamos aprender a dar respostas para nós mesmos. Agora, uma coisa que nos ajuda muito é que dentro de nós também existe uma
mentora interior. Então não é só uma impostora, nós também temos uma voz da mentora. Sério, Odete? Sério. E por quem essa mentora foi alimentada? Se a impostora foi alimentada pelos meus medos, inseguranças e traumas. A nossa mentora interior, ela é alimentada constantemente, primeiramente pelo Espírito Santo, se é que temos um relacionamento com ele. Então, se temos, ela é muito bem nutrida, ela é muito bem alimentada. Mas ela também é alimentada pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas, por aquelas situações que nós vamos vivendo e vai nos encorajando. Ela é alimentada por verdades que nós sabemos sobre nós mesmos. Ela é alimentada pelas pessoas íntimas que acreditam em nós e que muitas vezes validam nossa vida, nossa postura e o nosso comportamento. Só que o que acontece? No dia a dia, o tom de voz da impostora é mais alto e o tom da mentora às vezes baixinho, às vezes mal dá para ouvir. Nesse treinamento, como eu falei, de prestar atenção no que nós estamos pensando, de dar respostas para nós mesmos, nós vamos também exercitar elevar a voz da nossa mentora interior. Gente, isso aqui é como se fosse uma metáfora, ok? Pelo amor de Deus. Não vamos entrar num assunto de religiosidade, não vai inventar moda com o que eu tô falando. É só para você entender que da mesma forma que você reconhece uma voz, você tem que reconhecer a outra. Então, assim como você questiona, será que é para você? Será que você vai dar conta? Acha que você não é capaz? Você também precisa ouvir. E se der certo? E se funcionar? E se essa porta for para você? E se você se desenvolver e você conseguir? Porque ela também fala, essa voz também é ouvida, mas como eu falei, por falta de treino, nós não damos tanto ouvido para ela. A partir daqui, desse nosso momento juntas, nessa fase do nosso crescimento e do nosso aprendizado, e eu espero que você esteja aí com seu caderno recheado de novos conhecimentos para serem aplicados, né? Não apenas para você ficar refletindo sobre eles, um novo ponto precisa ser visto. Eu quero que você preste atenção naquilo que você tem pensado. Eu quero que você aprenda a dialogar com você mesma. Eu quero que você aprenda no dia a dia, gente. E assim, como eu falei, é treino, é prática, todos os dias um pouquinho. Você vai diminuir o tom dessa impostora e você vai elevar essa voz da mentora. O que você vai colher com isso? Certamente novos resultados. Não podemos garantir que todos serão incríveis. Afinal de contas, nós somos falhas, nós não somos perfeitas. Nós vamos vacilar, né? Nós vamos balançar muitas vezes. Mas é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce, é assim que a gente amadurece. Então, no dia a dia, nesse exercício, você vai falhar, mas você vai se corrigir. Você vai, de repente, errar o alvo, mas você vai ter condições de depois se endireitar, de começar de novo. Não tenha medo dos erros. Tenha medo de não tentar, tenha medo de não se mover. Esse medo tá liberado. Esse medo de viver as mesmas coisas. Esse medo de chegar lá nos 50, 60 ou mais e falar, caraca, eu não fiz o que eu queria, eu não fiz o que eu podia, eu não fiz aquilo que Deus me chamou para viver. Por quê? Porque eu idolatrei meus pensamentos, meus sentimentos, minhas inseguranças e eu fiquei paralisada, permitindo apenas que algum movimento na minha vida acontecesse se a vida me levasse. Pelo amor de Deus, você sai desse lugar, tá bom? Então, a partir daqui, eu quero te confrontar, por isso que eu falei que seria uma denúncia, porque nós precisamos fazer novos movimentos e movimentos intencionais. Você tá aqui porque você quis. Se alguém te convidou, enviou esse vídeo para você, você abriu porque você quis e precisava ouvir essas verdades. Eu posso falar uma coisa para você. Eu brinco que na fila da insegurança, do medo, da boazinha, eu era a primeira a entrar. Eu brinco às vezes que eu fiz o doutorado da salvadora, que eu fiz a pós-graduação daquela que tentava agradar todo mundo. Eu sei do que eu tô falando. E eu não tinha essa confiança de vir ensinar, encorajar outras mulheres, porque eu não tinha ainda as vitórias suficientes para me tornar autoridade nessa área. Mas se eu tô aqui gravando esse vídeo para você, para falar, olha, por favor, faz esse exercício. Existe uma voz dentro de você encorajada pelo próprio Deus para te capacitar a crescer, a ser sal e luz, a ser uma mulher relevante, a brilhar como estrelas no universo. É assim que a palavra me ensina e ensina você também. Então não adianta nós só aprendermos o que a palavra nos ensina, nós precisamos viver o que essa palavra ensina. E essa palavra fala de crescimento, essa palavra fala de avanço. Gente, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ele não era apenas espiritual, ele era um homem relevante, ele fazia
boas escolhas, ele sabia se relacionar com as pessoas, ele tinha bons resultados. E ele ouvia vozes, né? E ele ouvia vozes, inclusive, do diabo, você sabe sobre isso. Mas ele ouvia vozes de desencorajamento das pessoas, ele ouvia vozes de críticas, ele ouvia vozes, muitas vezes, de pessoas ali, de incredulidade, sabe, das pessoas próximas, das pessoas íntimas. Ele foi rejeitado também, ele viveu todos os desafios que nós vivemos. Mas o que acontece? Ele venceu o mundo, e ele diz que assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Nós não seremos perfeitos e santos como ele foi, mas ele precisa ser o nosso alvo. Nós precisamos ser imitadoras desse modelo de crescimento, desse modelo de cumprir o propósito, de ir até o fim, de dar o nosso melhor, de viver uma vida que faz sentido. E a única coisa que nos faz levantar todos os dias da cama, a romper com a nossa preguiça, procrastinação, sei lá, qualquer coisa, é ter um sentido na vida, é ter um porquê nos levantar, é ter um porquê viver, é viver por um propósito, é viver por uma causa. A nossa causa é Cristo. Agora, o nosso propósito é abençoar a vida das outras pessoas, é mudar radicalmente a nossa vida, a ponto de modificar, como aquelas que edificam tudo ao seu redor, inclusive a vida de outras pessoas. Então, nesse vídeo eu quero te falar, para de se sabotar, para de dar ouvido a essa voz a ponto dela te controlar. Chega disso. Chega de prostração, chega de medo, como eu falei, chega de estagnação. Chega, já deu. Até aqui já deu, né? Eu acho que você realmente já se moveu o suficiente, já aprendeu o suficiente para fazer agora seus movimentos intencionais. E é essa vida que eu quero provocar em você. Não uma vida automática, mas uma vida leve, uma vida em paz. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive. Mas uma vida que vale a pena ser vivida. Eu quero te encorajar. E eu quero também te pedir, envie esse vídeo para outras mulheres que precisam ouvir essa verdade. Aquelas que de repente estão dando mais ouvidos à impostora que habita dentro delas. Aquelas que você sabe que está cheia de potencial, tem muitas coisas para fazer e para viver, mas que ainda estão paralisadas. E se você está aqui porque alguém mandou esse vídeo para você, que bom que você veio. Você precisava ouvir essa verdade. Então se inscreve nesse canal, curte esse vídeo aqui e vamos continuar caminhando, porque aqui é um lugar de muito crescimento e de muito avanço. Que Deus te abençoe e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau.